esta que eu aqui tenho. Tinha uma capa do Henrique Caiate, uma ilustração do Caiate e uma fotografia do Daniel Blaufux na contracapa. Esse livro foi apresentado em Lisboa, numa sessão em que esteve o então Presidente da República, Mário Soares, que quando chegou me puxou de lado e me perguntou de que é que trata o livro. E eu disse-lhe 3 ou 4 coisas, mas ele depois falou como se tivesse lido o livro todo, de princípio ao fim. De então para cá, tenho publicado praticamente tudo o que o Francisco escreveu, exceto um ano em que eu estive afastado da edição, em que ele publicou, suponho, na Quetzal. Mas, tirando isso, tenho sido sempre eu a editá-lo com muito gosto. Do meu lado esquerdo tenho um agora amigo galego, chamado José Ramon Pena, que chegou a Teodolito via Afrontamento. O José Ramon contactou com a Afrontamento e a Afrontamento depois também me disse: temos aqui um autor galego e tal, mandou-me. O Paulo mandou-me o livro para Lisboa e eu disse: claro que sim, cabe muito bem na chancela Teodolito e por isso temos o prazer de o apresentar aqui. José Ramon é doutor em Filologia, foi professor, jornalista, publicou muito na área do ensaio, história da literatura e vários romances. Este que hoje apresentamos e que se chama em português A Batalha de Paraíso Triste, foi já publicado em castelhano também, a edição original é evidentemente galega, mas foi publicado já em castelhano e em boa hora chegou a Portugal. Eles cruzam-se porque o Francisco, no Diário de Link, começa em Espanha e acaba em Portugal. O José Ramon passa-se muito em Lisboa, mas também no Minho. Há aqui um cruzamento transfronteiriço que resulta muito bem. José Ramon está reformado da sua carreira de professor e foi durante muito tempo também jornalista e dirigiu o suplemento do Faro de Vigo durante anos e suponho que continua a escrever nos jornais também. O Francisco Mangas foi jornalista há muito tempo, até que se cansou dos jornais e foi para casa tratar dos limoeiros, tratar de outras vidas e deixou de ser caçador, que era uma característica importante que ele tinha, mas, enfim, com a adesão ao PAN, desistiu de deixar de matar. Não é matar, caçar. Caçar, Os exatamente. não matam, caçam. Sim, senhor. Vamos começar. Vou talvez passar a palavra primeiro ao Francisco e depois ao José Ramon. Pronto, muito obrigado. Eu vou ler que para mim é mais fácil ler do que falar de improviso, uma coisa breve sobre o livro. E para quem não leu o livro, alguns já o leram, que estão na sala, outros não. O Diário de Link conta a história de duas utopias destroçadas. A da Espanha republicana, livre e fraterna, e a de uma aldeia perdida no mundo, no sopé das montanhas, que acabaria submersa pela barragem que tomou o nome da vítima, Vilarinho da Furna. Link, um combatente das Brigadas Internacionais na Guerra Civil de Espanha,
refugia-se nessa aldeia adversa a estranhos. A sua presença, na opinião dos comunitários vilarinhos, parece atrair as calamidades a essa comunidade pastoril. Link esqueceu o que lera num livro pouco antes de chegar à aldeia. As mulheres de Vilarinho são sagradas. Basta o olhar de um estranho dirigido a uma dessas mulheres para os homens reprimirem violentamente o abusador dos bons costumes, dos bons e ancestrais costumes. Assim aconteceu. A morte do brigadista e da mulher que o amou é o sinal do fim de uma comunidade que sobreviveu a quase tudo, graças à sua organização coletivista e aos seus mitos e superstições. Todavia, não foi capaz de suster o afogamento imposto pelo plano hidroelétrico da ditadura portuguesa. Eu nunca estive em Vilarinho. Um irmão meu trabalhou na construtora da barragem e eu ouvi-o contar alguns episódios da parte final da obra, quando fecharam as comportas do paredão e a água iniciava a subida, sorvendo lentamente as casas, os sonhos, os campos, os fantasmas, a aldeia toda. Um dos habitantes recusa abandonar a sua terra. Fica só ele, dentro da casa, alheio àquela aluvião em movimento inverso. A água havia de transpor o corral e a loja, na parte inferior, depois de atingir o primeiro andar. E foi assim. E assim foi. A meio da cozinha, a mesa da fome e de alguma alegria começava a boiar. Só nesse ponto, o velho resistente declina. Um barco da empresa foi resgatá-lo. Vivo, estava vivo. Mas ele, o velho, bem sabia que já estava morto. Quando ouvi este episódio, teria 10 anos. Foi ele, sem dúvida, que muito tempo depois me levaria à escrita de Ad Link no final dos anos 80. Depois de escrever o livro, num ano de seca, como agora que estamos a passar, o caudal da barragem de Vilarinho da Furna abateu muito. A aldeia emergiu como um espectro desolador. Foi então que vi Vilarinho da Furna, o que restava daquele povo pela primeira vez. E comovi-me. Comovi-me como se fosse um antigo habitante. Os ex-habitantes de Vilarinho, uma vez por ano, reúnem-se. É no dia da Senhora da Conceição, 8 de dezembro, que era a sua padroeira. O encontro é em São João do Campo, Gerês, próximo do povoado desaparecido. Almoçam num restaurante de um antigo habitante e, à tarde, reúnem no Museu de Vilarinho da Furna, que fica na mesma localidade. Quando saiu a primeira edição do Diário de Link, início dos anos 90, sugeri ao editor Carlos da Veiga Ferreira uma apresentação nesse dia, nesse local, entre Vilarinhos e entre quem quisesse rumar ao Gerês. Para espanto meu, Veiga Ferreira aceitou. Foi uma tarde inesquecível. Alguns dos antigos habitantes presentes compraram vários exemplares para enviar a familiares espalhados na diáspora. Depois de lerem o livro, não sei se ficaram a gostar da forma como o autor o retratou. O bibliotecário Henrique Barreto Nunes, meu amigo, escreveu-me, depois da leitura da obra, e disse-me que eu tinha sido cruel com o maltratado povo de Vilarinho. Respondi-lhe que era ficção. E é ficção. Mas é certo, nenhum vilarinho a partir daí me procurou. Pronto, era isso que eu tinha para dizer sobre o livro. E agora queria, e como as duas obras falam de resistência aos fascismos português e espanhol, queria fazer aqui uma homenagem ao Padre Mário de Oliveira, que faleceu hoje, que é um autor, um resistente antifascista, um homem preso pela PIDE, etc. E, portanto, era isso que eu deixava aqui. Muito obrigado. Lembro muito bem dessa apresentação em Vilarinho e é evidente que eu disse logo que sim, porque Vilarinho das Furnas fazia parte
da minha mitologia, desde os tempos em que li o livro de Jorge Dias, e foi sempre um tema que me fascinou. Eu esqueci-me de dizer, mas era supérfluo, quer um, quer outro autor, são bastante premiados, o Francisco em Portugal, o José Ramon em Espanha, mas isso é supérfluo. O fundamental são os livros e os prémios são bons para eles, porque, para além do mais, dão mais visibilidade à obra. Mas o fundamental são os livros e eles aqui estão para as pessoas poderem usufruir. Meu caro José Ramon Moncho, queres começar? Pois, muito gosto. Bem, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos responsáveis das correntes escritas pelo gentil convite para participar delas e por possibilitar o lançamento desta versão portuguesa do meu romance A Batalha do Paraíso Triste. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês e, além disso, em companhia muito agradável. Ter o prazer de compartilhar esta mesa com o Francisco Duarte Mangas, sem dúvida um dos nomes mais conhecidos e importantes da literatura portuguesa e, aliás, alguém especialmente querido na Galiza, entre outros motivos, não só por esse, mas também ser um dos ganhadores do Prémio Eixo Atlântico com o seu excelente romance A Geografia do Medo. Muito obrigado também ao Carlos da Veiga Ferreira pelas suas palavras generosas e muito cheias de afeto. Obrigado, Teodolito, a editorial Afrontamento e, singularmente, o amigo Paulo Torres, que está aqui presente, pelo seu contínuo apoio para este projeto. E, naturalmente, muito obrigado a todos vocês pela vossa presença. Embora as temáticas literárias não tenham fronteiras e, portanto, um escritor da Itália possa escrever um romance situado, sei lá, na Argentina ou no Brasil, e, evidentemente, um escritor português falar de Copenhague, de Tóquio, Pequim, percebo também que talvez alguns de vocês podem estar se perguntando por que razão um escritor da Galiza e em língua galega decide escrever uma história que acontece, como é o caso da Batalha do Paraíso Triste, na Lisboa da Segunda Guerra Mundial. O Paraíso Triste, como lhe disse o Antoine de Saint-Exupéry, a sua mulher, quando ele estava exilado em Lisboa a caminho da América, e com os espiões ingleses e alemães a conspirar nos cafés e nos hotéis, um ex-oficial do exército português relacionado com os camisas azuis do Rolão Preto, uma vedete do Parque Meyer e sempre as sombras de Salazar e de Franco por detrás de tudo. Tentarei explicar brevemente como foi que isso teve lugar, como um escritor da Galiza e em galego escreve um romance situado na Lisboa, etc., etc. Eu sou filho de um trabalhador dos caminhos de ferro. Portanto, a minha primeira relação com Portugal, evidentemente, quando eu era menino e acompanhava meu pai. Naquela altura, os que tínhamos uma família ferroviária viajávamos grátis nos comboios. Portanto, a minha primeira relação com Portugal é, evidentemente, com Valença do Minho, que está perto, ao pé da fronteira, mas a minha primeira relação adulta com Lisboa e, portanto, com Portugal completo, data dos anos 70. Naquele tempo, recém-concluídos os meus estudos na Universidade de Santiago de Compostela, fiz 2 cursos de férias na Universidade de Lisboa. Mas aquela relação não foi unicamente académica. Também foi uma experiência no plano pessoal.
tive, então, a fortuna de conhecer alguns bons amigos. Conheci o professor Emanuel Rodrigues Lapa, que me recebeu muito cordialmente na sua casa de Anadia e também da Caparica. E conheci também o António Valdemar, quem me levou precisamente para o Diário de Notícias, onde iniciei uma colaboração intitulada Vento do Norte, e que eram artigos e pequenas reportagens da atualidade política e literária da Galiza. Mas foi também durante essas estadias na capital do vosso país que conheci casualmente, acho que foi no Café Nicola, uma pessoa, não vou dizer o nome, acho que não está neste mundo, nesta altura, e tratava-se de um militar reformado. Acho que ele tinha naquela altura aproximadamente a idade que eu posso ter agora, 65, 66 anos, e que me falou da sua experiência na guerra colonial, em Angola, mas também sobre as origens do salazarismo, o papel desenvolvido por Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, mas também me informou de uma coisa que eu desconhecia por completo, que era a existência, nos anos 30 e também nos 40, em Portugal, de um movimento ultrafascista, os Camisas Azuis, liderados por Rolão Preto. Para mim, era a primeira notícia que tinha de existência de um movimento semelhante na história de Portugal. E, procurando uma melhor informação, um dia, passeando pela Baixa Lisboeta, vi numa montra um livro, João Medina, Salazar e os Camisas Azuis. E lá fui e comprei o livro, evidentemente. A minha primeira intenção foi a de escrever uma reportagem para o Faro de Vigo, que é sempre o meu jornal, mas para outro jornal da Galiza. Mas, uma noite, eu estava na casa de outro muito bom amigo português, António Rodrigues Batista, em Benfica, na rua Cádiz de Benfica, e ele me disse: "Oh Moncho, mas tu que estás a arranjar romances, escreve a reportagem, pá. Mas por que não escreves um romance com toda esta história de Rolão Preto, etc, etc, etc?" E, de facto, comecei por fazer uns apontamentos, desenhar um esboço de enredo, mas, finalmente, tudo aquilo acabou no fundo de uma gaveta. Volvi para a Galiza e as histórias que escrevi foram outras diferentes. Passou o tempo, passou muito tempo, porque esta primeira história é de 1979, 1980, e em 2004 ou 2005, outra vez em Lisboa, vi na montra de outra livraria um título que me chamou a minha atenção: Os Espanhóis e Portugal, que é um livro que talvez muitos de vocês conheçam, o autor é José Freire Antunes, que acho que foi embaixador de Portugal em Madrid durante anos. Não foi, mas chegou a ser. Não, pensava, tinha essa ideia. A surpresa que eu tive lendo as páginas desse livro foi conhecer que o Rolão Preto, numa altura determinada, foi falar com Salazar e pedir-lhe que aproveitasse a oportunidade da Guerra Civil Espanhola para que o exército português invadisse e anexasse a Galiza. Como Putin com a Ucrânia. E até, sempre segundo o Freire Antunes, que explica isso, o Salazar considerou brevemente essa possibilidade, falou com um general do exército e ele finalmente disse que não. Aliás, nessa altura, Salazar
já tinha muito amadurecida a ideia de apoiar Franco na Guerra Civil Espanhola. E, como digo, fiquei muito surpreendido e perguntei, de volta na Galiza, a alguns amigos historiadores se eles conheciam esse episódio. Eu já conhecia o Rolão Preto, mas não tinha ideia desse episódio, e eles também me disseram que não. Opa, não conhecemos isso. E pronto, escrevi uma pequena reportagem para Faro de Vigo, chamaram-me muita gente, mas tu, que coisa é essa da anexação da Galiza dos fascistas portugueses? E deixei outra vez isso, mas talvez brevemente, porque em 2006 eu ia caminho de Andaluzia com o meu filho Miguel, que está hoje cá, jornalista, que está hoje cá conosco, e nós íamos caminho de Andaluzia, porque temos família andaluza, e decidimos ficar uns dias em Lisboa. E então, caminhando a acaso, fomos andando os dois até o Parque Meyer. Eu já tinha falado com o meu filho, evidentemente, do Rolão Pretos, camisas azuis, os espiões, a Gestapo, etc, etc, etc. E, num momento, o meu filho foi-me fazer aquela mesma observação que em 1980 me fizesse o António Batista. Pai, vou dizer isto em galego. Papá, por que não escreves uma novela sobre todo isto? Novela. E eu disse, sabes, Miguel, que me estás dicindo o mesmo que me dixo hai cousa de 40 e tantos anos António Batista? Non me digas. Sí, pois é verdade. E eu sou uma pessoa que não escrevo depressa. Realmente não escrevo depressa. Pelo menos, quando escrevo romances, demoro em fazer isso. Primeiro, desenho, etc, etc. Mas, de volta da Andaluzia, de repente, a história estava dentro de mim. Foi chegar a Vigo e começar uma tarde, uma noite, não lembro bem, e de repente a história começou a fluir. Tudo aquilo, de repente, conformava um relato. O Rolão Preto, os espiões, etc, etc. E realmente foi assim, como desta maneira tão, para mim, curiosa, tanto especial, foi como nasceu a Batalha do Paraíso Triste. Naturalmente, eu dei a ler o romance a uns amigos, eles gostaram da história e levei para o Manuel Bragado, que tu conheces, de Xerais, que também gostou, e eu edito isso rapidamente. E, infelizmente, o romance teve uma boa fortuna na Galiza, foi traduzido ao castelhano, espanhol, e teve a fortuna de que a obra foi finalista do Prémio Nacional de Literatura Espanhola. Eu escrevo em galego, mas também tenho que comentar que desde o primeiro momento eu tive a ilusão de que este romance alguma vez tivesse uma versão portuguesa. Tivesse uma versão portuguesa como pequena homenagem, pela minha parte, ao vosso país. Porque fiquei namorado de Lisboa, mas estou namorado de Portugal, venho com muita frequência onde vocês, e eu realmente sinto-me cá como na minha própria casa. E sei que a minha família também tem esse mesmo sentimento do que eu. Aliás, também devo dizer que quando estava escrevendo o romance, os diálogos, eu pensava esses diálogos em português. Bom, pronto, em galego-português que é o que eu sei falar, realmente eu sei escrever. E em 2018, aconselhado por amigos portugueses, por Graça Videira Lopes e, sobretudo, por Nuno Giudice,
Pois fui para Afrontamento e ali tive a fortuna de contactar com o Paulo Torres e com o José Ribeiro, que receberam o romance e a minha pessoa com muito afeto. E finalmente hoje, para mim, pois é uma enorme alegria, uma grande felicidade, pois ter o romance em português, tradução do Tiago Alves, que está aqui presente. E eu espero que vocês tenham a curiosidade de acercar-se ao texto e a esperança de que talvez até gostem deles. Muito boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, Mocho. Muito obrigado, Francisco. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça o favor. O livro está lá embaixo, à entrada, do lado esquerdo, quer a Batalha de Paraíso Triste, quer o Diário de Link. E espero que tenham tão boa sorte ou fortuna, como ele diz. Acontece que fortuna em português E outra coisa. não é propriamente. Também é sorte. Também é, Também é sorte. mas nós dizemos mais sorte. Sorte. Quando falamos de fortuna, em geral, falamos de dinheiro. Que também é uma espécie de sorte. Ter muita fortuna. Mas espero que tenham o mesmo prazer que eu tive a ler, quer um, quer outro. O do Francisco Mangas faz 30 anos e esta é a terceira edição. E esperemos que as jovens gerações possam ler o Diário de Link. Link era um botânico alemão que estudou a botânica portuguesa, onde o Francisco foi buscar o nome, e o romance dele é espantoso, porque, de facto, numa comunidade comunitária, verdadeiramente, era tudo em comum, mas as mulheres, atenção, não era tanto. E foi o que ditou a sorte deste link. Espero que leiam o livro, espero que gostem e esperemos por novos livros de um e do outro. Muito obrigado.